Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos começar um assunto novo. Tá noite já, a prof não tem aqueles círculos de luz que as blogueiras, youtubers e marcadoras têm, que fica com uma luz bonita na cara, então vai aparecer umas olheiras e a iluminação não tá muito boa, mas tudo bem, né? A gente tá aqui pra estudar a Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, ela vai acontecer na França em 1789, tá? Lembrem, sempre que a gente estuda uma revolução, a gente tem que ter em mente que a palavra revolução significa mudança, transformação. A Revolução Francesa não vai ser qualquer revolução, ela vai ter um marco muito importante para a história da Europa e também vai respingar pelo mundo inteiro. Por quê? A Revolução Francesa, ela carrega o peso de ser um divisor da época da Idade Moderna, então vai ser a Revolução Francesa que vai marcar o fim da Idade Moderna e o início da nossa era, que é a Idade Contemporânea, tá? Mas afinal, o que a Revolução Francesa vai transformar, vai modificar na França? Falando de forma bem simples, a Revolução Francesa vai mudar o sistema político francês. A França vai deixar de ser uma monarquia absolutista e vai se transformar numa república, tá? Então, a mudança vai ser essa e óbvio que isso vai causar mudanças na economia, vai causar mudanças na sociedade e assim por diante, e nós vamos ver tudo isso na aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens para simbolizar momentos da Revolução Francesa. Algumas imagens são sim da Revolução Francesa, são charges da época, e outras imagens eu só peguei da internet para simbolizar o momento. Por quê? Eu vou mostrar essas imagens, são 9 imagens, elas não estarão na ordem cronológica dos acontecimentos da Revolução Francesa. Então a ideia é que eu mostre todas as imagens para vocês, vocês tentem encontrar uma lógica nelas de começo, meio e fim. E quando eu for explicando a Revolução Francesa, a gente vai organizando essas imagens da forma correta, tá? Então, nessa imagem que está aparecendo aqui, a gente vê 3 pessoas. E agora eu peço para vocês lembrarem lá do feudalismo, da Idade Média, lá do 7º ano. Cada uma dessas pessoas representa um membro da sociedade. Lembra que lá na Alta Idade Média a gente tinha o clero, os nobres e os servos, tá? Então esse cara aí da frente, que tem um chapeuzinho no cucuruto da cabeça, representa um membro do clero. Atrás dele, segurando na cintura, ele tem uma espada, né? Dá pra ver um pedaço da espada, esse é um membro da nobreza. E em cima, nas costas desse membro da nobreza, a gente tem um servo, tá? Tá simbolizando alguma coisa essa imagem, tá? Que é o que vai acontecer na Revolução Francesa. Na segunda imagem, a gente vê a guilhotina sendo utilizada. A guilhotina foi muito usada durante a Revolução Francesa, tá? Como punição para alguns crimes. Essa imagem é o oposto da primeira. Então, aqui a gente tem o servo de cavalinho, né? E ele sozinho leva nas costas um membro do clero, que tá na frente, e um membro da nobreza, que tá atrás, que tem a espada ao lado. Nessa imagem, a gente vê um rei com uma cara não muito boa olhando para fora da janela. Aqui tem um rei bravo, indignado. Aqui tem pessoas tristes. Aqui tem um rei proibido. O que eu quis... que ideia eu quis transmitir com essa imagem? Rei proibido, acabou a monarquia. Algo nesse sentido, tá? Aqui temos uma pessoa muito famosa para a história da França. Ela é famosa, todo mundo já ouviu falar dessa pessoa. É o Napoleão Bonaparte. E aqui a última imagem é a Bastilha, né? A Bastilha era uma prisão lá na França, onde pessoas eram presos políticos, pessoas que divergiam das ideias da monarquia absolutista eram presas ali.
O marco da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. Então, nessa imagem, a gente vê a Bastilha sendo tomada, que em algum momento, né, da nossa aula a gente vai ver que vai acontecer isso, certo? Então, aqui estão postas as cartas, são as 9 imagens que simbolizam esse processo todo da Revolução Francesa. Aqui elas estão misturadas e agora a nossa tarefa é escutar o conteúdo, estudar o conteúdo e colocar essas imagens na ordem correta. Então vamos lá. Então primeiro a gente precisa entender como é que era a sociedade francesa do século XVIII. Ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado, ali na pirâmide ali embaixo, dá para ver a porcentagem da população. Era 1% da população, e era o clero, tá? Membros da igreja. O segundo estado era os nobres, e eles eram 2% da população. O primeiro e o segundo estado, eles tinham muitos privilégios, eles não pagavam impostos, eram donos das melhores e maiores terras da França e ocupavam os cargos mais importantes. E a maioria da população, que era 97% da população, era o terceiro estado, que estava dentro do terceiro estado. Burguesia, camponeses e sans-culottes seriam trabalhadores urbanos, tá? Sobre eles era que caía a maioria dos impostos e eles, tirando a burguesia, né, que tinha uma condição de vida melhor, os trabalhadores, tanto rurais quanto urbanos, eles eram as únicas pessoas que pagavam impostos na França, que eram os que menos recebiam e os que mais pagavam impostos. Então a gente consegue ver que é uma sociedade muito injusta. 3% da população usufrui de privilégios e benefícios e 97% da população trabalha muito, ganha pouco e paga tanto imposto que às vezes precisa até passar fome para poder conseguir pagar todos os impostos que precisa. Lembram lá no 7º ano a gente estudou alguns desses impostos, o dízimo, a corvéia, as banalidades, a talha. Eram esses impostos ainda servis, né? Porque a França ainda vivia ainda naquele esquema de feudalismo. Ainda existiam os feudos, os servos que eram presos à terra, tá? Bom, então essa é a sociedade da França antes da Revolução acontecer. Então, se 97% da população vive mal, é óbvio que eles querem mudanças, transformações, uma revolução para melhorar a sua vida, tá? Então, essa é a primeira imagem da nossa história. É o servo sendo explorado pelo clero e pela nobreza, ok? Então, organizando aqui, essa é a nossa primeira imagem. Gente, olha os efeitos que eu consegui fazer. Nem todos os slides vão fazer isso, porque bugou minha cabeça e eu não conseguia mais fazer eles mudarem assim, mas no começo vai funcionar. Seguindo, então. Claro que essa sociedade tem problemas, ela é extremamente desigual, né? Os camponeses, né, passavam fome, pois não tinham terras e eram altamente tributados. Então aqui a gente identifica 2 problemas que os camponeses sofriam. Muito imposto para pagar e passavam fome porque não tinham terras, né? Eles trabalhavam nas terras do primeiro e do segundo estado e por causa da talha, a maior parte do que eles colhiam, eles tinham que entregar para essas pessoas. E a burguesia também estava enfrentando problemas, ela não era tão pobre quanto os camponeses e os trabalhadores urbanos, mas ela se chateava porque ela tinha que pagar muitos impostos para atravessar nas terras dos nobres e ainda o rei dava privilégio de monopólio. O que é isso? O rei tinha um burguês que era seu amiguinho, e ele diz assim, olha, aqui onde eu mando, eu vou te beneficiar. Nesses locais que eu determinar, tu vai ser o único burguês que vai poder vender determinado produto. E assim, todos os outros burgueses que trabalhavam com esse produto se viam prejudicados. Tá? Vamos pensar num exemplo hoje. Vamos pensar que o prefeito de Bento fosse o rei e ele quer beneficiar o dono da Coca-Cola, né?
Então, nos mercados, quando a gente vai nos mercados em Bento Gonçalves, se o prefeito de Bento fosse um rei, né? E ele quisesse beneficiar o dono da Coca-Cola, no mercado a gente não iria mais encontrar Fruc, Dolly, Charrua, Pepsi. O único refrigerante que a gente ia encontrar seria Coca-Cola, porque isso é um monopólio, é o privilégio exclusivo de uma única pessoa vender aquele produto em tal local, tá? Então o rei fazia isso e prejudicava quase a maioria dos burgueses ao beneficiar apenas um, ok? Então, esse é o símbolo dos problemas, tá? Então, na hora da revisão, a gente tem que pensar quem é que tem problema. Os trabalhadores, porque eles passam fome, porque eles não têm terra e tem muito imposto para pagar. E os burgueses, porque tem muito imposto para pagar, tem o privilégio de monopólio que atrapalha a maioria deles. E tem uma coisa que eu não citei aqui, porque assim, ó, a burguesia, ela é rica. Então, assim, ela não tá tão mal na jogada quanto os camponeses e os trabalhadores urbanos. Mas tem algo que ela gostaria muito de ter, que é poder político. Porque tendo poder político, ela poderia modificar as leis e dessa maneira não precisar pagar tantos impostos, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira imagem é essa e a segunda imagem é esta. A ideia também é que nesse momento, vejam como eu sou muito boa em efeitos no PowerPoint. É que a gente faça a revisão, tá? Então vamos lembrar lá na primeira imagem. A sociedade francesa do século XVIII era dividida em 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobres. Terceiro estado, camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses. O terceiro estado era 97% da população e o primeiro e segundo estado, eles eram donos de quase todas as terras, ocupavam os cargos de maior prestígio na França e eram privilegiados por não precisar pagar impostos. Enquanto que o terceiro estado passava fome para poder pagar seus impostos, ok? Problemas. Os trabalhadores, que tipo de problemas eles vão ter? Passam fome porque não tem terras e tem muito imposto para pagar. Os burgueses também têm muito imposto para pagar, se prejudicam por causa do privilégio de monopólio e gostariam de ter poder político, ok? Seguindo. O rei, então, o rei Luís XVI, o rei da França, ele vai convocar uma assembleia em maio de 1789 chamada Estados Gerais. Por que ele convoca essa assembleia? Porque ele estava com dificuldades para equilibrar suas contas. Tinha muita conta chegando e pouco dinheiro para pagar, tá? Esses estados gerais, eles só eram convocados em casos de extrema necessidade. Fazia muito tempo que ele não era convocado, essa assembleia. Por que chama estados gerais? Porque nessa assembleia era obrigatório ter representantes do primeiro estado, representantes do segundo estado e representantes do terceiro estado, tá? Tradicionalmente, como é que funcionava? Então, ali nessa assembleia, ia se pensar numa solução para esse problema e essa solução seria votada. Tradicionalmente, o voto era por estado, ou seja, o primeiro estado, que era o clero, tinha direito a ter um voto, o segundo estado, que era os nobres, tinha direito a ter um voto, e o terceiro estado, que era burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos, que era 97% da população, tinha um voto. Isso era extremamente injusto com a maioria da população. Porque o primeiro e o segundo estado eram muito parecidos no seu estilo de vida. E um voto mais um voto ia dar sempre 2 contra 1. Então, assim, não foi bem assim que aconteceu, mas vamos supor, tá? Qualquer governo até hoje, quando o governo não tem dinheiro para pagar as contas, qual é a primeira coisa que eles pensam em fazer? Aumentar os impostos. Então vamos pensar que nesses estados gerais foi levantada a hipótese de se aumentar os impostos. A gente estudou agora há pouco que o primeiro e o segundo estado tinham o privilégio de não precisar pagar impostos. E o imposto caía sobre as costas do terceiro estado, né? Se isso fosse votado nessa assembleia, o aumento de impostos, obviamente o primeiro estado ia votar, beleza, porque para mim não vai mudar em nada, eu não pago imposto. O segundo estado vai votar, sim, vamos aumentar o imposto, porque eu não pago imposto.
né? E o terceiro estado votaria: não, eu já tô com o imposto por aqui, eu tô passando fome, eu não consigo pagar mais. Mas era 2 votos contra 1, então o terceiro estado sempre ficava em desvantagem. Foi então que nessa reunião, o terceiro estado levantou a mão assim e falou: sabe, a gente acha injusto essa ideia de o voto ser por estado, porque nós somos a maioria nessa Assembleia. Nós representamos 97% da população. Logo, o voto tem que ser por cabeça, ou seja, por pessoa, e não por estado. Isso seria mais justo. O rei, então, decidiu pensar nesta possibilidade. Mas o rei é um integrante do segundo estado. E ele, acatando a esse pedido do terceiro estado, ele estaria abrindo mão dos seus privilégios. E obviamente que o rei vai dizer que não, o voto continua sendo por estado. Ok? Então vamos lá. Então, a primeira imagem é a sociedade. Gente, eu não vou ficar aqui revisando oralmente, porque senão esse vídeo vai durar muito tempo. Mas vocês pausem o vídeo e vão fazendo essa revisão mental. Então, o que era que a gente conversou lá na primeira imagem? O que era que a gente conversou na segunda imagem dos problemas? O que é isso que a gente falou agora dessa reunião dos estados gerais? Façam essa revisão mental, toda hora vão fazer. Seguir. Então, ainda dentro dessa reunião, que ela durou vários dias, né? Essa Assembleia Nacional Constituinte, aquela reunião lá foi em maio. Então, passou 2 meses, eles continuavam se reunindo. E o rei não aceita a sugestão do voto ser por cabeça. O terceiro estado não gostou dessa resposta e ele meio que ficou perturbado e se alterou. E o rei chega ao ponto de expulsar o terceiro estado do salão onde eles se reuniam para essa assembleia. Só que o terceiro estado, ele invade o salão e diz: nós não vamos sair daqui até não ter uma constituição para a França. E o terceiro estado, ao fazer esse rebuliço, lá fora do salão, ele obteve apoio dos sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, e também dos camponeses. O que os trabalhadores urbanos vão fazer? Eles vão tomar a Bastilha, que era aquele presídio que eu mostrei a imagem para vocês. Eles vão soltar os presos políticos e pegar em armas para defender o terceiro estado lá dentro. E os camponeses, lá no campo, vão se revoltar contra os seus senhores. Então, os senhores rendidos, os presos soltos e o rei rendido lá dentro, porque o terceiro estado invadiu a reunião e disse que não ia sair de lá sem uma constituição para a França, essa constituição é feita. E aqui, várias coisas diziam nessa constituição, mas aqui eu vou enumerar 6 delas. Primeiro, se aboliu a servidão, não vai ter mais servos na França, tá? Lembram que a diferença entre servo e escravo? Né? O servo, ele trabalhava na propriedade de uma pessoa até morrer. Ele não podia, recebi uma proposta de emprego melhor numa outra propriedade. Não, se tu é servo, tu é condenado a viver eternamente ali. Então, se aboliu a servidão, agora as pessoas eram livres para trabalhar onde quisessem. Aboliu os dízimos, né, que era um imposto um pouco abusivo, cobrado na França. Aboliu os privilégios do primeiro e segundo estado. Gente, agora o primeiro e segundo estado tem que pagar imposto como todo mundo. Cria-se os 3 poderes. Uma coisa que eu não falei lá no início da aula é que a Revolução Francesa ela é muito inspirada nas ideias iluministas. Lembram que os iluministas criticavam muito as monarquias absolutistas, defendiam república? Então, essas ideias vão ser muito inspiradoras para a Revolução Francesa. Então, eles vão criar os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles vão aprovar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vão confiscar os bens da igreja. E o clero, então, quando se viu sem bens, ele foge para o exterior, né? Ali em volta da França, a gente tem a Bélgica, a Inglaterra, outros países. E fora da França, esse clero ajuda a organizar um exército para
atacar a França e impedir que essa revolução avançasse para outros países, porque os reis monarquistas de outros países estavam assustados de que esse movimento chegasse até o país deles, tá? Então, para este momento da Revolução Francesa, nós teremos duas imagens. A tomada da Bastilha, né? E essa imagem que agora inverte o primeiro e o segundo estado vai perder os seus privilégios, né? Não é que o servo chega a montar neles, né? Não, mas acontece que tem aí um pé de igualdade de direitos entre todos. Então, de novo, a primeira imagem é essa, vão fazendo a revisão mental, a sociedade, os problemas dos camponeses e dos burgueses, a convocação dos estados gerais, por que o rei convoca, quem é que participava desses estados gerais, como é que era a votação, ela era justa, injusta, o que o terceiro estado sugere como mudança. Aqui, então, o rei não aceita a sugestão do terceiro estado, e aí o terceiro estado se revolta, invade esse presídio e aprova uma constituição que eu enumerei aí 6 coisas que se tornaram leis que beneficiavam a população francesa de forma mais igualitária. Tentem lembrar das 6 que eu falei para vocês. E aí o servo, né, que não é mais servo, porque a abolição da servidão aconteceu, agora esses cidadãos todos, eles estão em pé de igualdade. Bom, mas ainda não temos uma república, né? Mas a partir desse momento a gente tem uma monarquia constitucional. A gente está agora em 1791. Essa monarquia constitucional, ela ainda tem a existência do rei, mas esse rei tem os seus poderes limitados. Então, a gente não tem mais uma monarquia absolutista, onde o rei abusa do seu poder. A gente tem uma monarquia constitucional na França. E o voto, agora, ele é censitário. Voto censitário é voto baseado na renda das pessoas. E isso beneficiava só a burguesia lá no terceiro estado. Os camponeses e os trabalhadores urbanos, ou seja, os populares, não se beneficiaram com essa monarquia constitucional, apenas a burguesia, tá? Então aqui temos o rei chateado, né? Porque ele perdeu um pouco do seu poder na França. Então a primeira imagem é a sociedade, os problemas dos camponeses e dos burgueses, a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, a tomada da Bastilha e a Assembleia Nacional Constituinte, a nova Constituição, os direitos que essa Constituição garantia aos cidadãos franceses, e a monarquia constitucional, que limita os poderes do rei. E o voto é censitário, baseado na renda das pessoas. Quanto maior a tua renda, mais direito de votar tu teria. Prejudicando ainda, né, excluindo da política os camponeses e trabalhadores urbanos. Seguindo, então. Convenção Nacional, 1792-1793. Após estabelecer a monarquia constitucional, elaboraram uma nova Constituição que proclamava a república, finalmente. Agora não temos mais rei, agora é uma república. O rei, ele tenta fugir nesse processo, mas ele é capturado e preso, tá? A partir desse momento, 4 grupos políticos vão compor essa convenção nacional na França. Os girondinos, que representavam a alta burguesia e o voto censitário, baseado na renda. Os jacobinos, que representavam os pequenos burgueses, defendiam o voto universal, ou seja, não importa se tu é rico ou se tu é pobre, todo mundo tem que ter direito de votar. Cordeliers defendiam propostas mais radicais como o fim da propriedade privada e a reforma agrária. A planície, que era um grupo que alternava conforme seus interesses. Hoje eu estou mais gostando da alta burguesia, vou defender os girondinos. Amanhã os jacobinos talvez, tá? O legal disso é que a posição que esses grupos tomavam nas suas assembleias vão definir e originar
a ideia de esquerda e direita na política hoje. A gente percebe que hoje o Brasil vive um período de muita polarização entre esquerda e direita, e muitas pessoas não sabem dizer se elas são de esquerda ou de direita e o que isso significa afinal. Então eu vou falar para vocês a origem histórica desses termos. Bom, nessa assembleia onde esses grupos se reuniam, sentava à direita os girondinos, tá? Então, os girondinos são a alta burguesia, são as pessoas mais ricas que defendem que o voto deve ser limitado para uma parcela da população mais rica, tá? Então, eles sentavam à direita. Então, quem é de direita, historicamente, dizer eu sou de direita significa que eu sou uma pessoa rica ou que eu defendo os interesses dos mais ricos e que eu não defendo grandes transformações, né? Os girondinos não queriam mudar muita coisa na França. Os camponeses e os trabalhadores urbanos tinham muito mais vontade de mudar porque eles tinham mais necessidades. Então, quem é da direita não é muito aberto a grandes transformações e eles defendem os interesses dos mais ricos, tá? Os jacobinos sentavam à esquerda. Eles então sentavam à esquerda, eles defendiam os interesses dos pequenos burgueses, eles defendiam os interesses dos mais pobres e defendiam que o voto fosse universal, não importa se tu é rico ou se tu é pobre, todo mundo tem que participar da política. Então, os jacobinos, eles defendiam uma mudança um pouco maior do que os girondinos representavam. Não tão grande quanto os cordeliers, tá? Os cordeliers seriam uma extrema esquerda, tá? Então, porque os cordeliers defendem realmente muito mais pobres, não eram nem burgueses, talvez camponeses, né? E basicamente é isso. Então, hoje, se vocês se dizem, eu sou de direita, é porque vocês defendem a classe mais rica, a manutenção dos interesses dos mais ricos e não defendem, não são tão abertos a grandes mudanças e grandes transformações. Se vocês são de esquerda, vocês representam os interesses dos mais pobres e são abertos a transformações maiores, tá? É por esse motivo, não é uma regra, tá? Mas é por esse motivo que geralmente quem é de esquerda defende bandeiras com transformações mais importantes no país, tipo o movimento feminista. Geralmente as feministas vão se identificar mais com a esquerda, porque elas querem grandes mudanças e grandes transformações de direitos e igualdade entre homens e mulheres. Basicamente é essa a diferença, tá? Tem uma curiosidade também, é que a esquerda, ela tem como cor uma simbologia, tá? O vermelho, e a direita simbolicamente usa o azul, né? Como simbólico desse posicionamento político. Isso vocês podem ver nos partidos políticos, nas bandeiras dos partidos políticos. Geralmente, partidos políticos de esquerda têm mais presente a cor vermelha, e partidos políticos de direita têm mais presente a cor azul. E isso também tem a ver com a origem do Grêmio e do Inter, aqui no Rio Grande do Sul. Os fundadores do Grêmio eram pessoas mais de direita e os fundadores do Inter eram pessoas com uma tendência maior à esquerda, tá? É legal isso, é bom também vocês começarem a definir. Isso não significa que vocês não possam, que esses, tipo, o Brasil hoje vive uma polarização muito radical disso, mas eu acredito que as duas sim podem dialogar e chegar a acordos, tá? Então, a gente pode se posicionar, eu sou extrema esquerda, eu sou extrema direita. Quem é extrema direita são aquelas pessoas que não querem nenhum tipo de mudança, são pessoas muito conservadoras, que não aceitam ideias novas, ideias diferentes, tá? Defendem muito o interesse
dos ricos, aquela ideia mais engessada, tá? Então tem a extrema direita, tem a direita, tem os partidos de centro, tem centro-esquerda, centro-direita, tem a esquerda e a extrema esquerda, tá? Então, o que é legal sabendo disso é a gente saber se posicionar politicamente, qual é o nosso interesse e saber dialogar assim com todos os lados, né? Porque eu acho que a esquerda aprende com a direita aprende com a esquerda e as duas sim podem conversar e eu acho que unidas a gente até encontra soluções melhores e mais importantes, né, do que eu só dialogar com quem pensa igual a mim. Uma coisa importante da gente pensar é eu, prof de vocês, eu me identifico com a esquerda, porque eu sou pobre, porque eu acho que a gente precisa de grandes mudanças, enfim, tá? Mas o que eu tenho que pensar? Eu sou pobre, eu defendo essas pessoas, né? Eu gostaria que os políticos trabalhassem para essas pessoas. Só que o que eu tenho que pensar? As pessoas pobres, elas trabalham para pessoas ricas. E essa pessoa rica, a empresa dela tem que ter condições de funcionar e funcionar legal para garantir emprego para essas pessoas e um bom salário para elas. Então eu não posso querer que os donos das indústrias morram. Não, eles são importantes para que as pessoas pobres tenham empregos e tenham sucesso na vida. Então é dessa maneira que essas visões políticas antagônicas, elas precisam dialogar. Também é claro que tem empresários que vivem uma vida... Isso eu tô falando dos grandes, mega empresários, né? Que tem uma vida de muito luxo mesmo e tem operários vivendo na miséria. Isso eu acho o fim da picada, sabe? Eu acho que, né, tu não precisa... Tu não deveria, né? Não que não precisa, mas tu não deveria ter um iate de luxo se o teu empregado não consegue se alimentar direito, entendeu? Eu acho que os grandes empresários deveriam ter esse olhar e esse cuidado. Mas isso é uma opinião minha, porque eu gosto de falar sobre política mesmo. Então continue, esse vídeo vai ficar enorme, gente. Pausem, tomem uma água, comam alguma coisa e depois voltem, tá? Então vamos lá. Então, façam a revisão. Como é que era a sociedade francesa antes da Revolução? Que problemas os camponeses e os burgueses tinham? Por que o rei vai acionar a Assembleia dos Estados Gerais? Quem é que participava dessa Assembleia? O que ia ser discutido? Como é que era a forma de voto? O que o terceiro estado vai sugerir como voto? Assembleia Nacional Constituinte, né? O terceiro estado é expulso, mas aí a Bastilha é tomada, os presos são soltos e aí se faz uma nova Constituição. A gente estudou aí 6 mudanças na legislação francesa para beneficiar todos os grupos de forma mais igualitária. A gente falou da monarquia constitucional, que o rei vai continuar no poder, mas vai ter seus poderes limitados, e a burguesia vai estar na política também, defendendo o voto censitário. E aí, então, vem a Convenção Nacional, onde se proclama uma república, o rei tenta fugir e é preso, e ao proclamar essa república, na França se formam 4 grupos políticos diferentes. Os girondinos, quem eles eram, o que eles defendiam, os jacobinos, os cordeliers e a planície, ok? Lembram aí da definição esquerda e direita e tal? E continuando. Até agora, olhando assim pro rei sem o sinal de proibido e o rei com o sinal de proibido, quem é que estava liderando as questões políticas eram os girondinos. E a partir desse momento vai ter uma reviravolta. Os jacobinos vão assumir o poder em 1793. Quando os jacobinos assumem o poder, o rei vai ser executado na guilhotina, tá? Países monarquistas formaram uma coligação para atacar a França e os jacobinos, em reação, vão criar o Comitê de Salvação Pública, que controlava o exército e a política interna, e o Tribunal Revolucionário, que julgava os inimigos. Esse exército vai conseguir combater legal com o exército
de fora, né? E esse tribunal revolucionário que julgava os inimigos vão julgar pessoas dentro da França. Se alguém dentro da França era favorável aos monarquistas, às vezes favorável até aos girondinos, e às vezes até os jacobinos que tinham uma ideia um pouco contrária, eles eram julgados e executados na guilhotina. Então, embora tenha esse período de uso intenso da guilhotina, eles vão fazer e criar uma série de medidas que contentavam as camadas populares e desagradavam os girondinos, que foi o quê? Distribuir a terra dos nobres a milhares de camponeses que não tinham terras. Eles vão abolir a escravidão nas colônias francesas. Aqui perto, o Haiti, por exemplo, já que o Brasil está recebendo bastante haitianos, o Haiti era uma colônia francesa. E quando lá em 1793 os jacobinos fazem isso reflete aqui na América. Então, os escravos no Haiti são libertos por causa dos jacobinos lá na França. O ensino primário se torna obrigatório e gratuito. E os preços dos gêneros de primeira necessidade, pão, farinha de trigo, vão ser tabelados pelo governo, tá? Então, temos aqui 4 coisas interessantes para beneficiar bem a população mais pobre, né? Mas esses jacobinos, o uso intenso da guilhotina vai ficar conhecido como período do terror. Como os jacobinos começaram a guilhotinar seus próprios líderes, eles vão perder apoio popular e os girondinos vão aproveitar esse momento para retomar o poder político. Então, essa imagem é a que representa os jacobinos no poder. Ela é um pouco pejorativa, né? Afinal, os jacobinos fizeram algumas coisas interessantes para os mais pobres. Então, vamos lá. Revisem isso. Bem devagar, pausa o vídeo, revisa mesmo, tá? E agora, a última imagem é a imagem do Napoleão Bonaparte. Essa fase final da Revolução Francesa é conhecida como Diretório. Uma nova Constituição restabeleceu o voto censitário e teve resistência dos monarquistas jacobinos. Esqueci de dizer, quando os jacobinos estavam no poder ali, o voto ficou universal. Pobre ou rico, todo mundo podia votar. Com a volta dos girondinos ao poder, o voto é censitário, logo os jacobinos vão reclamar. E os monarquistas também vão reclamar, porque eles não querem uma república, eles querem uma monarquia. Então, o diretório, os girondinos, eles estavam vivendo um clima de muita tensão, escândalos de corrupção, e eles viram que não dava para continuar daquele jeito. Então, um general mais enérgico, linha dura, assume o governo através de um golpe que foi feito em 10 de novembro de 1799. Esse golpe vai ser apoiado pela burguesia e logo pelos girondinos e pelos militares, e esse general será o Napoleão Bonaparte. Então, quando ele assume o poder, se encerra o processo da Revolução Francesa, e aí vamos para o nosso próximo conteúdo, que vai ser o Napoleão Bonaparte, tá? Não se desesperem, porque vocês vão pensar, revolução é uma transformação, mas aí veio o Napoleão, deu esse golpe e a república, como é que ficou? O Napoleão, ele vai assumir como cônsul, tá? O cônsul é uma espécie de presidente, digamos assim, então a república não estará perdida nas mãos dele, embora o governo dele vai ter aí algumas peculiaridades que nós estudaremos na próxima aula, tá? Então, a imagem do Napoleão Bonaparte assumindo o governo na França. Último momento da revisão, a sociedade, os problemas dos camponeses e burgueses, a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, a Assembleia Nacional Constituinte, a monarquia constitucional, a Convenção Nacional que proclama a República, os 4 grupos políticos que se formam ali, os jacobinos quando assumem o poder, tem a questão do período do terror, mas também teve a questão do beneficiamento das pessoas mais pobres, e o Napoleão quando assume o governo na França. Certo? Esse aqui é o conteúdo, então, da Revolução Francesa, organizado em imagens cronologicamente, e a ideia é que vocês organizem todas essas informações no caderno de vocês. Se quiserem copiar as informações do vídeo,
copiem, ou se não, para cada uma dessas imagens façam um item, uma bolinha, e escrevam que vocês ficou na cabeça de vocês do vídeo. Se faltou alguma informação importante, volta o vídeo, copia lá e organizem tudo bonitinho no caderno de vocês. Batam uma foto do caderno e me enviem em seguida, certo? Eu vou continuar aqui dando algumas informações para vocês, mas o conteúdo da Revolução Francesa é até aqui, certo? Agora vem uma curiosidade, né? Porque eu sou uma prof de esquerda, feminista, e eu não poderia deixar isso passar em branco. Quais eram os 3 ideais de vida coletivos aos envolvidos na Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Cada uma das cores da bandeira da França representa um desses lemas. O azul, liberdade, igualdade branca, fraternidade vermelha, tá? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão reconhece como força de lei o direito de todos à liberdade, segurança, propriedade e igualdade e o direito de resistir a qualquer tipo de opressão. Isso na teoria, tá? Porque na prática, as mulheres foram excluídas desses direitos universais de 1789 e elas foram muito importantes para as conquistas obtidas na Revolução Francesa. Aqui vocês têm uma imagem que vai ser parte de um exercício que vocês vão fazer depois, para vocês entenderem um pouco sobre a participação das mulheres nessa luta. Mas enfim, pensem. O direito de resistir a qualquer tipo de opressão. Até hoje, 2020, estamos na pandemia, vocês devem estar ouvindo na TV, aí nos noticiários, que o número de feminicídios e acionamento da Lei Maria da Penha está crescendo, né? A violência contra a mulher está aumentando nesses tempos de convívio mais direto com o homem nas casas, né? Então as mulheres não tinham esse direito de resistir à opressão, elas tinham que sofrer essa opressão. Mas as mulheres na França, elas vão contestar isso. E dessa maneira a gente pode dizer que o feminismo também surge na França no século XVIII com elas, tá? Por quê? Primeiro é interessante, se vocês ainda não sabem, diferenciar feminismo e machismo. Então, machismo é um olhar que vê o homem superior às mulheres. O feminismo não é o contrário de machismo, tá? O feminismo é uma luta que busca igualdade entre homens e mulheres, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento e acham que feminismo é a superioridade das mulheres sobre os homens. Não, é errado, tá? Com isso, com essa luta, as mulheres não querem acabar com as diferenças entre homens e mulheres. Eu vou deixar o pelo do meu sovaco crescer. Não é esse tipo de coisa. É também, mas o feminismo é muito mais do que isso. O feminismo é ser o que tu gostaria de ser. Tipo, se eu quiser não cortar mais o pelo do meu sovaco, eu não vou cortar. Eu não vou cortar só porque os homens querem ver o meu sovaco depilado. Mais ou menos essa ideia. Mas onde eu quero chegar é que o feminismo ele não quer acabar com as diferenças entre homens e mulheres no sentido estético da palavra. O que as mulheres querem com isso é acabar com a desigualdade. O feminismo luta pelo seguinte: muitas vezes a gente vê atores e atrizes, por exemplo, trabalhando numa novela e o ator ganha muito mais que a atriz para fazer o mesmo trabalho, entendeu? Então essa diferença salarial, essa desigualdade salarial é algo que se luta no feminismo. E várias outras questões, né, que não cabe aqui eu falar todas elas. Mas, e aqui tem alguns dados estatísticos sobre a violência contra a mulher no Brasil. Isso deve ter aumentado esse ano, tá? Feminicídio, Brasil é 5º no mundo. Estupros registrados por ano, 50 mil. Registrados ou não por ano, 530 mil, uma estimativa. Mulheres espancadas, 5 a cada 2 minutos. Aqui tem um outro cronômetro da violência contra as mulheres no Brasil. Dados de 2010, 2017. Para vocês, eu mostro isso para vocês para mostrar que o movimento feminista ele
tem uma importância, que é modificar isso, é transformar isso, tá? Aqui também tem outros dados, vocês podem ler com mais calma, pausa o vídeo e dar uma lida nesses dados que são bem interessantes para entender isso. Bom, aqui tinha uma atividade, vocês não precisam fazer isso, tá? Mas são algumas propagandas machistas que a gente via na TV. Hoje é bem mais incomum a gente encontra isso, as pessoas já se deram conta que já não faz mais sentido isso, tá? Aqui não precisa fazer, tá? Vou passar. E aqui as propagandas. Bom, esse material aqui do feminismo que eu passei é para inspirar vocês para uma atividade que eu vou falar em seguida, tá? Bom, agora, então, o conteúdo da Revolução Francesa tá todo organizado no caderno. Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Páginas do livro 62 até a 67, vocês vão fazer esses exercícios ali. Pausem o vídeo, façam os exercícios. Eu vou continuar o vídeo, eu vou fazer já a correção, mas vocês pausem, façam, não vão ouvir as respostas antes de tentar fazer, tá? Então vamos lá. Página 62, número 1, é para achar a errada. A errada é a letra D. Por quê? Aí tem que corrigir, tá? Por que a letra D tá errada? Porque o terceiro estado, ele não lança uma campanha em favor do voto por estado. Ele lança uma campanha em favor do voto por cabeça, tá? Número 2. Número 2 é meio matemática, tá? Então, a letra A, transforme os dados em porcentagem. Para fazer isso, tem que saber regra de 3. E como não é uma aula presencial e eu não sou boa em matemática, eu sei fazer regra de 3, mas assim, explicar só oralmente para mim é um pouco difícil. Mas vê aí em casa se alguém sabe fazer regra de 3, vê se a Márcia, a prof de matemática, consegue ajudar vocês. Então, A, transforma os dados em porcentagem. Qual é a porcentagem do clero? 1%. Nobreza, 3%. Terceiro estado, 96%. Transforme as porcentagens obtidas na questão anterior em um gráfico em forma de pizza. Então, a pizza maior, 96% da pizza vai ser o terceiro estado. Uma fatia menor vai ser a nobreza e uma bem fininha vai ser o clero. A partir dos dados obtidos, demonstre a desigualdade existente naquela sociedade. Aí vocês podem escrever o que a gente viu no vídeo. A sociedade era desigual porque 96% da sociedade passava fome, tinha que pagar muitos impostos, enquanto o primeiro e o segundo estado tinha terras, ocupava os melhores cargos e não precisava pagar imposto, por exemplo. Dá para escrever isso, tá? Número 3, tem um textinho. E aí pede, descubra a quem o texto se refere. Se está falando a quem o texto se refere, lá na pirâmide social a gente viu que tem clero, nobre, e lá no terceiro estado tem burguês, trabalhador urbano e camponês. Então é assim. É um ser que só anda a pé, que absolutamente não tem milhões, como todos vós quereis ter, nenhum castelo, nenhum criado para servi-lo, e que mora com sua mulher e seus filhos, quando os tem, num quarto ou quinto andares. Ele é útil porque sabe forjar, serrar, polir, fazer telhados, sapatos e derramar até a última gota de sangue para salvar a república. Sobre quem esse texto se refere? A gente poderia falar sobre os trabalhadores urbanos ou sobre os camponeses, sobre trabalhadores em geral. E a gente pode também falar nos sans-culottes, que são esses trabalhadores que vão lutar ferrenhamente pela república, tá? Número 5 agora tem um outro textinho. E é a mesma coisa. Tem o textinho, a gente tem que dizer qual grupo social essas ideias são associadas. Então, a França deseja qualquer coisa de grande e durável. Deseja que seus representantes sejam conservadores pacíficos e não inovadores turbulentos. Quer, enfim, colher o fruto de 10 anos de sacrifícios. Então, conservadores pacíficos, não inovadores turbulentos, a gente está falando da burguesia, né?
conservar e não modificar tanto. Leitura de imagem. É a mesma imagem do vídeo, tá? Na página 64. Quem são os indivíduos representados? Daí, então, é o servo, ou terceiro estado é o trabalhador, o clero e o nobre. B. Quem está servido de cavalinho e quem está montado? O cavalinho é o clero e o nobre, e quem está montado é o trabalhador. C. O que está sendo comemorado? O que o trabalhador está comemorando? A Constituição, né? Que garante leis iguais, mais igualitárias, enfim. Que é lá da Assembleia Nacional Constituinte. D. Qual o significado da nossa vez na legenda? A legenda diz: eu sabia muito bem que chegaria a nossa vez. O significado é o terceiro estado comemorando a conquista dos direitos iguais, né? E, com base no que você estudou, relacione a imagem ao processo da Revolução Francesa. Eu diria, então, que essa imagem representa a transformação social que a Revolução Francesa causou, né? Muito bem. E agora a leitura de imagem. Mentira, cruzando fontes. Agora é aquela imagem das mulheres. Então, tem aí a fonte 1, que é as mulheres lutando. E a fonte 2 é um textinho. Então, em 5 de outubro de 1789, as mulheres se levantaram e foram ao mercado, como faziam todas as segundas-feiras, mas não encontraram pão. Decidiram ir à prefeitura para falar com o prefeito, mas ele não estava. Decidiram, então, marchar armadas até o Palácio de Versalhes, a 22 quilômetros de Paris, e trazer o rei de volta para a capital francesa. Então, a letra A. O que você vê na imagem? Mulheres armadas indo a Versalhes pressionar o rei. B. A imagem reforça ou relativiza o texto? Reforça. C. A imagem está relacionada a que movimento? Ao movimento das mulheres que queriam trazer o rei para Paris para que ele fizesse algo sobre o preço do pão, né? Sobre a oferta de pão. D. Qual a reivindicação feita pelas mulheres? Então, elas queriam trazer o rei para Paris. Elas tiveram sucesso. Não sei se no livro tem mais informação sobre elas. Acho até que tem. Deixa eu ver. Não tem, mas eu digo a resposta: sim, elas tiveram sucesso, o rei foi para Paris. E as mulheres continuam participando de movimentos sociais da atualidade. Pesquise sobre o movimento social com intensa participação de mulheres e escreva um período sobre ele. Essa E não precisa fazer sobre as mulheres, porque agora em seguida eu vou explicar um trabalho que pode ser a letra E ou pode ser sobre outro assunto, caso vocês não se interessem muito pelo feminismo, tá? Então, corrigido os exercícios, agora eu vou explicar este trabalho. Então, aqui temos o lema da Revolução Francesa. E aqui eu trouxe a imagem, porque essa semana, eu tô gravando sempre uma semana antes, então talvez essa notícia já vai estar um pouco fria para vocês. Mas essa semana, nos noticiários, né, explodiu manifestações nos Estados Unidos e até em várias partes do mundo a respeito de George Floyd, que foi um negro que morreu nas mãos de um policial branco. Esse policial branco, ele usou da força para matar essa pessoa, tá? Então, o movimento contra o racismo tomou força semana passada, essa semana, e muitos manifestos violentos, com incêndios, enfim, estão pipocando pelos Estados Unidos, tá? Então, a ideia é que vocês pesquisem um movimento atual, pode ser esse do George Floyd, pode ser algum movimento feminista, pode ser qualquer causa que busque uma mudança hoje para o nosso país ou para o mundo, que garanta liberdade, igualdade e fraternidade entre as pessoas, tá?
Aí aqui eu dei 2 exemplos. Pode ser o movimento feminista, pode ser o movimento contra o racismo, existem movimentos contra a homofobia. Escolham algum movimento, alguma causa, e vocês vão apresentar essa causa para mim num vídeo de até 1 minuto, tá? Vocês podem mostrar imagens sobre esse manifesto, vocês apresentem as ideias, o que esse manifesto quer modificar no mundo, se vocês concordam e acham importante essa luta ou não. Apresentem essa luta para mim em um vídeo de até 1 minuto, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Esse vídeo ficou mega comprido, mas ele vai valer para 2 semanas, tá? Fiquem tranquilos e até a próxima aula.